Muito bem, minha gente, então vamos continuar falando. Então, a vírgula indica a supressão de uma palavra, geralmente um verbo, foi o que nós acabamos de ver. Olha o exemplo. Pedi pastéis de queijo, ponto e vírgula, ele pediu pastéis de camarão. Olha aqui, a vírgula substituindo um elemento. Assisti ao filme americano, ponto e vírgula, ele assistiu ao italiano. E aí a vírgula vicária substituindo o verbo. E agora vamos voltar para a pergunta que eu deixei no ar, no finalzinho do bloco anterior. Por que ponto e vírgula? Gente, você está escrevendo uma frase e você tem duas orações com sujeitos diferentes. Veja só. Sujeito da primeira, ele. Sujeito da segunda, ela. Pois bem, quando nós temos sujeitos diferentes, nós fazemos o quê? Separamos com uma pausa mais longa, representada exatamente pelo ponto e vírgula. Por isso, porque são sujeitos diferentes. Uma coisa que até a banca gosta de perguntar é o seguinte: se nós poderíamos substituir aquele ponto e vírgula por um ponto final, ajustando a maiúscula ali. Claro que sim, ficaria assim, ó. Ele bebeu sucos. Ponto. Ela, papapá. Então, olha só, eu poderia sim trocar o ponto e vírgula por um ponto, ajustando a letra maiúscula aqui. Então, minha gente, entenda logo por que o ponto e vírgula ali. Porque são duas orações dentro da mesma frase com sujeitos diferentes. Você vai ver mais à frente comigo que o ponto e vírgula serve para isso. É uma pausa mais longa que a vírgula. Então, eu estou falando do ele e vou falar do ela. Preciso de uma pausa mais longa. Se eu estou falando, por exemplo, do Rio, problemas do Rio, vou falar dos problemas de Minas. Mudei o assunto, preciso de uma pausa mais longa, ponho um ponto e vírgula. Ou até um ponto final, começando outra. Tá bom? Muito bem, então vamos voltar. Agora já falamos da vírgula, vamos falar dos dois pontos. A maioria aprende que os dois pontos são usados para introduzir uma enumeração. Mas é só isso? Comprei vários produtos, 2 pontos. Roupas, calçados, CDs e livros. Tudo bem, usei os 2 pontos para introduzir uma enumeração. Mas só servem para isso os 2 pontos? Não, vamos ver. Então, primeiro, introduzem citações. Eu uso os 2 pontos, gente, para introduzir a fala de alguém, o pensamento de alguém, para fazer uma citação. Olha só, um dia Mário Quintana disse, 2 pontos, eu vou reproduzir um pensamento de Mário Quintana, uma citação, eu ponho os 2 pontos. E aí tem mais, aproveito para falar logo disso. Quando é uma citação, eu preciso das aspas. Então, Mário Quintana disse, o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Então, olha bem, isso aqui é uma citação. Eu introduzi com 2 pontos aqui e pus entre aspas, hein? Obrigatoriamente entre aspas. Às vezes o aluno pergunta assim, Augusta, eu poderia retirar aquelas aspas? Não, porque se você retira as aspas, você está se apoderando das palavras da pessoa. Aquelas palavras foram de Mário Quintana. Então, obrigatoriamente entre aspas. Vamos em frente. Os 2 pontos introduzem enumerações. Vejam, visitamos várias cidades da Itália. 2 pontos, eu vou enumerar as cidades. Roma, Veneza, Milão e Florença. Então, os 2 pontos introduzindo a enumeração. Muito bem. 2 pontos introduzem orações que explicam o enunciado anterior. Quero falar disso. Vem aqui pertinho, tete a tete. Gente, os 2 pontos... Isso é lindo, inclusive, assim. Eu não acho nada lindo, Augusta, mas é assim, é bonito quando você, por exemplo, está escrevendo e você usa recursos que provam que você domina a sua língua, o uso da língua. Numa redação, por exemplo, quando você usa corretamente um recurso desse, o examinador percebe, poxa,
A pessoa domina bem a pontuação, usa uma coisa normalmente que não é usada por todos, só quem conhece. A maioria só conhece os 2 pontos para introduzir enumeração ou até o discurso, né? A citação. Só que os 2 pontos são também usados para introduzir um trecho que vai explicar um trecho anterior. Não entendi, Augusto? Você vai ver o exemplo, você vai entender. Olha aqui comigo. Foi demitido após 2 meses da admissão. Faltava muito. Observa que quando eu disse faltava muito, eu expliquei por que ele foi demitido após 2 meses da admissão. Esses 2 pontos, na verdade, correspondem ao porquê, ao pois. Se você trocar, se você substituir, você vê que fica perfeito. Foi demitido após 2 meses da admissão porque faltava muito. Pois faltava muito. Uma vez que faltava muito. Perfeito, gente. Sabe o que acontece muitas vezes na prova? A banca dá a frase para você com o pois ou com o porquê. E pergunta se você poderia substituir na frase aquele pois, aquele porquê, por 2 pontos. Aí o aluno que não sabe, nossa, tirar o porquê e colocar 2 pontos? Tirar o pois e colocar 2 pontos? Não, isso não existe. Claro que existe. Agora, sabe o que a banca já fez numa prova? Em vez de perguntar se poderia tirar o porquê, tirar o pois e colocar os 2 pontos, a banca perguntou o seguinte: se poderia colocar 2 pontos antes do pois, antes do porquê. Não. Aí não. Colocar 2 pontos antes do pois, antes do porquê, não. Tá bom? É tirar o porquê e colocar os 2 pontos. Tirar o pois e colocar os 2 pontos. Deu para entender? Então vamos ler outra, ó. Certamente choveu muito durante a madrugada, pois as ruas estavam alagadas, porque as ruas estavam alagadas. Então, ó, em vez do pois, em vez do porquê, colocou-se os 2 pontos. Colocaram-se os 2 pontos. Ficou claro? Ok? Muito bem. Ponto e vírgula agora. Bom, claro, eu já disse, vou repetir, o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula. E quando eu vou precisar de uma pausa maior do que a vírgula? Quando eu mudar de assunto, como eu dei naquele exemplo. O sujeito da primeira, ele. O sujeito da segunda, ela. Isso aí, eu estou falando de uma pessoa e passo a falar da outra. Eu não mudei o assunto? Sim, então eu preciso da pausa mais longa. Vamos ver os exemplos. Bom, separa divisões bem marcadas entre uma ideia e outra. Exatamente. Ó. No sótão, estou falando do sótão. Encontrei brinquedos velhos. Aí eu mudo. Em vez de falar do sótão, não vou mais falar do sótão. Vou falar da garagem. Na garagem, roupas e ferramentas. Olha aqui. Eu estava falando do sótão e passei a falar da garagem. Não mudei o assunto? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula expressa uma pausa maior que a vírgula. Vejam. Separa orações com sentido oposto. Como assim, Augusta? Uma oração está defendendo um lado, aí a outra, na sequência, já vai defender o outro. Ideias opostas, sentidos opostos. Olha aqui. Ele aspirava à riqueza. Ela, a paz. Aí, de cara, você já pensa, poxa, olha, eu tenho 2 razões para usar o ponto e vírgula aí. Primeiro, que são sujeitos diferentes. Na primeira, ele. Na segunda, ela. Então, eu já teria um motivo para o ponto e vírgula, mas eu tenho um outro mais. Ele aspirava à riqueza, só pensava no material. Ela aspirava à paz. Então, ela só pensava no espiritual. São ideias ali que se opõem, né? Então, gente, ponto e vírgula, perfeito. Vou aproveitar para perguntar uma coisa a você. E essa vírgula aqui, vem comigo, ó. E essa vírgula aqui eu poderia tirar? Não, essa vírgula é vicária. Essa vírgula substitui o verbo aspirava. Ele aspirava a riqueza, ela aspirava a paz. Então, pronto, ó. Olha aqui, ó. Sujeito da primeira, sujeito da segunda são diferentes. Muito bem. Agora os parênteses, minha gente. Parênteses incluem uma informação extra, uma reflexão, uma explicação, um comentário do autor. Deixa eu explicar uma coisa a você. Às vezes, você está lendo um texto de jornal ou de revista
E o autor daquele texto, o articulista do jornal, está sendo muito imparcial. O que eu quero dizer? Ele está escrevendo sobre um assunto polêmico até, mas de tal forma que você não consegue perceber de que lado ele está da história. Se ele é contra, se ele é a favor, se ele defende, se ele não defende. Pois bem, em determinado momento do texto, ele abre parênteses e escreve alguma coisa ali dentro, e aquele trechinho que ele colocou entre parênteses basta para que você consiga perceber de que lado ele está da história. Então, assim, os parênteses são muito usados para isso, para uma reflexão do autor, para o autor colocar uma opinião sua sobre o assunto. Eu digo que o trecho entre parênteses, às vezes, num texto, é como se fosse o cochicho do autor no ouvido do leitor. Um cochicho, entendeu? Então, vamos ver, ó. Recebi-os muito bem em minha casa. Aí ele parou e disse, até melhor do que poderia imaginar. Sabíamos tudo, coreografia, iluminação, vestuário, que eles decidiriam durante a reunião. Então parou para explicar tudo o que? A coreografia, a iluminação, o vestuário. Muito bem. Aspas. Bom, já falamos. As aspas introduzem citações. Ok. As aspas evidenciam palavras estrangeiras, neologismos, arcaísmos, gírias. Bom, palavra estrangeira todo mundo sabe o que é. Muitas vezes você está escrevendo e usa uma palavra estrangeira. Aliás, deixa eu falar disso. Só use uma palavra estrangeira numa redação, por exemplo, quando não houver na língua portuguesa uma correspondente que sirva ao sentido que você quer. Senão, não use a estrangeira. Use a palavra da língua portuguesa. Muito bem. Neologismo. Neologismo é novo, palavra nova. Como assim palavra nova? Gente, o povo não é muito criativo. Às vezes acontece alguma coisa no país e o povo inventa uma palavra. Às vezes o pessoal de uma região. Só que aquela palavra começa a tomar o povo. Quando você vê o Brasil inteiro está falando aquela palavra e todo o Brasil sabe o que aquilo significa. Só que aquela palavra não está no dicionário ainda. É um neologismo, uma palavra nova. Enquanto ela não for dicionarizada, quando usamos, ela vem entre aspas. O exemplo que eu dei aqui foi a palavra mensalão. Gente, as palavras que existem na língua são mês e mensal. Mês e mensal, não é isso? Relativo a mês, mensal. Todo mundo sabe o que é mensalão. Foi aquele escândalo que houve, criou-se a palavra mensalão, aliás, mensalão e mensaleiros, né? Aqueles que praticavam a história do mensalão. Enfim, todo mundo sabe o que é, mas elas não estão no dicionário. Então, são neologismos. Muito bem. Eu dei até o exemplo. O episódio do mensalão ainda é motivo de vergonha na política. Aí dei um exemplo de estrangeirismo. Não nos informaram sobre o overbooking. Muito bem. O que é arcaísmo, Augusto? Arcaísmo é você usar, por exemplo, num texto, uma palavra muito arcaica. O que é palavra arcaica? Tão antiga, tão velha, que realmente ninguém usa hoje. Está em total desuso. Nossa, que palavra é essa que essa pessoa usou na redação dela? Nunca ouvi falar. Essa palavra deve ser da época do meu bisavô ou antes. Pois é, arcaica, ultrapassada, tá bom? E gíria, né, gente? Aliás, isso aí é bom você saber por causa da prova. Às vezes vem uma tirinha, às vezes vem uma charge, e o personagem da charge usa uma gíria, e aí está entre aspas, e você tem que saber. Mas numa redação, nem pense em usar gíria, né, gente? Isso não existe. O uso de gírias em uma redação é inadmissível, ok? Muito bem. Agora o travessão, vamos lá. O travessão tem vários usos, gente. Ele representa nos diálogos a mudança do interlocutor. Isso mesmo. A criança aprende isso direitinho na escola, né? Vou fazer, a professora dizia assim, faça um diálogo entre o menino e a menina. Aí colocava aquela gravura e tal, e a criança tinha que fazer um diálogo. O menino disse, 2 pontos, noutra linha, travessão, escrevia o que o menino falou. E a menina respondeu, 2 pontos, noutra linha, travessão, e escrevíamos o que a menina respondeu. Então, quando mudamos a fala do interlocutor para outro num diálogo, abrimos a fala do interlocutor com um travessão.
Mas é só para isso que serve o travessão? Claro que não. Você já viu comigo hoje mesmo que podemos, inclusive, isolar um aposto com travessões, isolar um trecho adverbial intercalado numa frase com travessões. Olha só. Isola aposto, isola expressões explicativas, isola expressões adverbiais. Muito bem. Perfeito. Bom, então, o que você precisa saber de pontuação está aqui. O que eu vou fazer nesses minutos que eu ainda tenho deste bloco? Porque no próximo bloco vamos falar já de outra coisa. Vamos para a tela branca, vou colocar umas frases e você vai tentar, copias, dê uma pausa e tente pontuar sozinho. Fazendo aquilo, faça aquilo que eu disse, que ajuda tanto, não é? Procurando as ideias centrais, sublinhando, veja o que pulou fica entre vírgulas, e aí se couberem travessões também, aproveita para, né, treinar isso, e na hora de corrigir eu comento tudo com você. Então vamos lá? Vamos treinar isso? Então vamos ver. O diretor recebeu-os na sala. Os atores receberam-nos no camarim. O pai, logo que reviu o filho, percebeu que ele perdera uma grande qualidade: a humildade. Outra, para que realizasse a viagem com a família, precisaria alcançar uma meta: economia de R$ 1.000 por mês. Outra, como já advertira o treinador, para conseguirem as vitórias, apesar do cansaço, deveriam treinar 6 horas por dia. Mais uma. Ele advertiu os alunos. O diretor, os professores. Outra, sem pressa, com muita atenção e critério, o jovem ator decorou seu texto. Vamos lá, minha gente? Agora, olha só, vamos ver essas. Acho que são 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6. Vamos ver essas 6. Então, você vai dar uma pausa agora
e você vai tentar sozinho fazer o que eu pedi. Sublinhe as ideias centrais de cada uma e pontue as frases. E depois volte ao vídeo para assistir a correção comigo. Vamos lá? O diretor recebeu-os na sala. Os atores receberam-nos no camarim. Minha gente, lembra aquilo que eu disse? Aqui eu tenho. O diretor recebeu-os na sala. É uma ideia importante. Os atores receberam-nos no camarim é outra ideia importante. Só que essa aí, o que eu queria testar mesmo, na verdade, é aquela história de você observou que são duas orações com sujeitos diferentes? O sujeito da primeira, o diretor. O sujeito da segunda, os atores. Então, de cara, você já precisa separar essas orações como? Ponto e vírgula. Sujeitos diferentes. Lembra? Então, o diretor recebeu-os na sala. Ponto e vírgula. Os atores receberam-nos no camarim. Pronto. Eu só preciso, nesta frase, do ponto e vírgula e nada mais. Sim ou não? Perfeito. Vamos ver a outra. O pai, logo que reviu o filho, percebeu que ele perdera uma grande qualidade, a humildade. Vamos ver as ideias centrais? O pai percebeu que ele perdera uma grande qualidade. Isso aqui tudo é ideia central. O pai percebeu que ele perdera uma grande qualidade. Aí você pensa assim, peraí, mas o pai percebeu isso quando? Logo que reviu o filho. Essa oração jogada aí no meio expressa tempo. É uma adverbial temporal. Muito bem. Depois, que ele perdera uma grande qualidade. Ele para dizer qual foi a qualidade que o filho perdeu. A humildade. É um aposto jogado no final da frase. Vamos ver se você lembra. Então vai ficar assim, o pai, vírgula, logo que reviu o filho, vírgula, percebeu que ele perdera uma grande qualidade. Aqui eu posso pôr vírgula, eu posso pôr um travessão ou 2 pontos. A humildade. Muito bem, vamos ver outra. Para que realizasse a viagem com a família, precisaria alcançar uma meta, olha bem, uma meta economia, você vê que não é assim, ele precisaria alcançar uma meta. Vou dizer qual é a meta. Economia de R$1.000 por mês. Gente, a ideia central aqui é precisaria alcançar uma meta. Agora você percebe, ué, mas ele precisaria alcançar a meta para quê? Para que realizasse a viagem com a família. Essa primeira oração que começa essa frase, expressa o quê? Vamos ver se você consegue matar isso. Qual é o sentido dessa oração que começa essa frase? Gente, sentido, ó, a semântica. Se a banca perguntasse a você qual o valor semântico dessa primeira oração para que realizasse a viagem com a família, a fim de que realizasse a viagem com a família, com a finalidade de que realizasse a viagem com a família. Finalidade, perfeito. Quando eu começo o período, a frase, com uma oração adverbial de qualquer natureza, finalidade, tempo, causa, condição, não importa. A vírgula é obrigatória. Então, para que realizasse a viagem com a família, vírgula. Precisaria alcançar uma meta. E eu vou dizer qual é a meta. Agora vem um aposto. Economia de R$1.000 por mês. Está explicando qual é a meta que ele teria que alcançar. É um aposto. Então, como está no final da frase, o aposto pode ser isolado por vírgula, por travessão ou até 2 pontos. Guarda isso. Então, aqui eu posso pôr uma vírgula, posso pôr um travessão ou até 2 pontos. Tá bom? Muito bem. Outra. Como já advertira o treinador, para conseguirem as vitórias, apesar do cansaço, deveriam treinar 6 horas por dia. Gente, essa é boa, hein? Qual é a ideia central dessa frase? Vamos ver se você matou. A ideia central é como já advertira o treinador? Não. Para conseguirem as vitórias? Não. Apesar do cansaço? Muito menos. A ideia central é deveriam treinar 6 horas por dia. Muito bem. Augusta, pelo amor de Deus, como é que pode a ideia central estar lá no final? Qual o problema? E eu fui colocando várias coisas ali antes da ideia central? Sim.
Coloquei 3 trechos. Vamos ver se você percebeu. Como já advertir ao treinador? Sabe qual é o sentido desse como aí? Conforme já advertir o treinador. Segundo que já advertir o treinador. De acordo com que já advertir o treinador. Sempre que você puder substituir o como por de acordo com, segundo, conforme, nós dizemos que o sentido é de conformidade. Essa oração é uma adverbial conformativa. Ela expressa conformidade. Então, repito, vem aqui pertinho, tete a tete. Presta atenção ao que eu estou dizendo. As bancas adoram cobrar isso em prova. E eu não estou exagerando. O valor do como. O como na nossa língua, ele pode expressar causa, ele pode expressar comparação, ele pode expressar conformidade, como aqui. E a banca quer que você prove que sabe distinguir esses diferentes sentidos. Se eu digo assim para você, quer ver? Como perdeu o passaporte, não pôde viajar. Como perdeu o passaporte, não pôde viajar. Qual o sentido deste como? Porque perdeu o passaporte, não pôde viajar. Já que perdeu o passaporte, não pôde viajar. Por causa de ter perdido o passaporte, não pôde viajar. Esse como aí é causa. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu digo assim, como me avisara o gerente do hotel, não poderíamos entrar antes das 15 horas. Como já me avisara o gerente do hotel. Qual o sentido desse como? Conforme já me avisara o gerente. Segundo o que já me avisara o gerente. De acordo com o que já me avisara o gerente. O sentido desse como é de conforme, de acordo com, segundo, conformidade. E tem mais um. Eu digo assim, nossa, ele tocou aquela peça de Beethoven como um profissional. Ele executou a peça de Beethoven como um profissional. Qual o sentido desse como? Comparação. Eu comparei aquela pessoa que executou a peça de Beethoven a um profissional. Este como é comparativo. Percebeu? Então aqui, como já advertir o treinador, conforme já advertir o treinador, segundo o que já advertir o treinador, é conformidade. Tá. Aí vem outra com outro sentido. Para conseguirem as vitórias. A fim de conseguirem as vitórias, com a finalidade de conseguirem as vitórias. Essa segunda tem sentido de finalidade. Apesar do cansaço. O que é apesar do cansaço? Embora estivessem cansados, é concessão. Então, olha bem, esse trecho aqui, ó, como já advertir o treinador, vírgula. Isso aqui é conformidade. Aproveito para anotar para você. Para conseguirem as vitórias, outra, essa é finalidade. Ok. Apesar do cansaço, outra, essa é concessão. Apesar de é concessão. Então eu comecei com conformidade, depois veio um trecho de finalidade, depois veio um trecho de concessão. Preciso isolá-las por vírgulas. Deveriam treinar 6 horas por dia. Fechou a frase. Muito bem. Tem mais. Ele advertiu os alunos, o diretor, os professores. Gente, lembra aí? Observou que eu tenho 2 orações com sujeitos diferentes? O sujeito da primeira, ele. O sujeito da segunda, o diretor. Então eu faço a pausa mais longa representada pelo ponto e vírgula. Ele advertiu os alunos, ponto e vírgula. Pronto, Augusto, acabou. Acabou nada. Olha bem. Ele advertiu os alunos. O diretor advertiu os professores. Só que o verbo advertiu não foi escrito. Vírgula obrigatória. É a vírgula vicária, que substitui um verbo. Então, ele advertiu os alunos. O diretor, vírgula, os professores. Sim ou não? Vírgula substituindo o verbo que não foi escrito. Advertiu. Se eu pusesse uma vírgula depois do advertiu, ele advertiu, vírgula, os alunos. Estaria certo? Claro que não. Lembra? Eu comecei a aula de hoje falando que as 2 regras básicas de pontuação são: não podemos separar o sujeito do seu predicado por vírgula e também não podemos separar o verbo
do seu complemento por vírgula. Se eu coloco uma vírgula depois do advertiu, eu separo o verbo do seu complemento, do seu objeto direto, que é os alunos. Advertiu quem? Os alunos é objeto direto. É complemento do verbo advertiu. Muito bem, agora a outra. Sem pressa, com muita atenção e critério, o jovem ator decorou seu texto. Qual é a ideia central? O jovem ator decorou seu texto. Vamos sublinhar. Tá. E aí, eu percebo que eu coloquei 2 trechos aí. Primeiro eu disse que ele decorou sem pressa. Depois eu disse que ele decorou com muita atenção e critério. Então, esses 2 trechos adverbiais jogados no início da frase ficam isolados por vírgula. Sem pressa, vírgula. Com muita atenção e critério, vírgula. O jovem ator decorou seu texto. Essa foi a última? Foi. Prontinho. Perfeito, gente. Espero que mesmo que você ainda tenha uma dúvida ou outra, isso é super normal, por favor, entenda isso. O básico de pontuação está aqui e não é difícil. Você viu que não é. Copie essas frases de novo numa folha e tente pontuar sozinho de novo. Depois verifique a pontuação. Tá bom? No próximo bloco, começamos a falar de concordância, que é um assunto que cai em todas as provas. Até já!